Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. A ementa aborda os seguintes tópicos: levantamento das potências, cargas a serem instaladas na residência, recomendação da NBR 5410 de 2004 para o levantamento da carga de iluminação. Levantamento das potências, que também são chamadas de carga. O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências ou cargas mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. Então, a norma NBR 5410 de 2004, ela não aborda a quantidade máxima, e sim a mínima necessária para cada ambiente. A previsão de carga deve obedecer às prescrições da NBR 5410 de 2004, mais especificamente o item 9.5.2. A planta baixa a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Então nós temos aqui, do lado direito, nós temos a entrada da residência, então nós temos a sala com as respectivas medidas, 3,25 metros por 3,5. Aqui todas as medidas são em metros, tá? Passando pela sala, nós adentramos a copa, onde tem a medida de 3,10 por 3,5, todo em metro. Depois, passando pela copa, nós temos a cozinha, com as medidas de 3,75 por 3,5 metros. Da cozinha, a gente tem acesso também à área de serviço, com uma medida de 3,40 por 1,75 metros. Retornando um pouco para a cozinha e pela copa, nós temos aqui o acesso aos dormitórios e banheiros. Então, nós temos dormitório 1, com medida de 3,25 por 3,40 metros, banheiro com medida de 1,80 por 2,30 metros e também dormitório 2, com medida de 3,15 por 3,40 metros. Então, nós adotaremos todo o conteúdo a ser efetuado de instalação elétrica residencial utilizando sempre esta planta como modelo. Já vocês utilizarão a forma como será solicitada para tarefas a serem realizadas. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quanto à recomendação da NBR 5410 de 2004 para o levantamento da carga de iluminação. A gente tem que entender que, primeiro, condições para se estabelecer a quantidade mínima de ponto de luz. Quais são estas condições? Prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por um interruptor de parede. O que seria isso? Seria aquele interruptor onde eu, apenas daquele local, eu acendo ou apago aquela lâmpada daquele cômodo especificamente. Arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. O que são arandelas? São lâmpadas que não são colocadas no teto, e sim na parede, mais especificamente acima do espelho para iluminar ali aquela área do espelho. Isso é chamado de arandelas. 2. Condições para se estabelecer a potência mínima de iluminação. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Por isso, eu apresentei a medida de cada cômodo, porque com aquele comprimento e largura será necessário efetuarmos o cálculo de área de cada cômodo para que então possamos calcular a iluminação após obtermos os dados de área de cada cômodo. Para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, devemos atribuir um mínimo de 100 VA para cada lâmpada. Para a área superior a 6 metros quadrados, devemos atribuir um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Vamos ver como isso vai funcionar na prática. Nota: a NBR 5410 de 2004
não estabelece critérios para iluminação de áreas externas em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Então, aqui, para fins de exercício, nós não abordaremos iluminações externas. Prevendo a carga de iluminação da planta residencial utilizada para o exemplo, teremos, primeiro, a gente vai montar uma tabela contendo praticamente 4 colunas, porém uma coluna servirá para 2 anotações. Então vai ficar uma coluna chamada dependência, onde você irá inserir o nome de cada cômodo. Uma coluna será as dimensões ou seja, a área em metro quadrado. E as 2 últimas colunas será para que você possa acrescentar a potência de iluminação em volt-ampere, conforme já estudado anteriormente. Porém, a terceira coluna será para que você possa registrar o cálculo da área e as suas respectivas separações, primeiramente os 6 metros quadrados e depois a cada 4 metros quadrados inteiro, né? E o total aqui da potência de iluminação do respectivo cômodo em volt-ampere. Então vamos ao exemplo. No nosso projeto apresentado aqui, nós temos a sala, onde a área é igual ao comprimento vezes a largura, ou seja, 3,25 metros vezes 3,05 metros. Nós teremos um total de 9,91 metros quadrados. Então, a área sempre será em metros quadrados. Então, nós temos que, aplicando a regra, 9,91 metro quadrado vai ser igual a 6 metros quadrados e o que sobrou, ou seja, 6, eu tiro aqui de 9,91, vai sobrar 3,91 metros quadrados. É igual a 4? Não, é menor do que 4 metros quadrados. Então, eu simplesmente cancelo, eu anulo esses 3,91 metros quadrados. Então, significa que a potência de iluminação da sala é igual a 100 volt-ampere. E eu registro aqui. Tá ok? Vamos a mais um exemplo? A copa. Nós temos que as dimensões da copa é 3,10 metros por 3,05. Então, nós teremos aí a área, é só eu multiplicar 3,10 por 3,05, nós teremos 9,45 metros quadrados. Então, 9,45 metros quadrados é igual a 6, né, metros quadrados. E o que sobrou é menor do que 4 metros quadrados? Se sim, eu risco. Se for igual ou maior que 4 metros quadrados, eu acrescento aqui mais uma determinada número aí de volt-ampere, que a gente já vai ver um exemplo assim. Então, aqui nesse caso, para a copa, nós teremos uma potência de iluminação também no valor de 100 volt-ampere. Vamos a mais um exemplo. A cozinha. Agora sim. A cozinha, então, as suas dimensões são de 3,75 por 3,05 metros. Então, a área é igual a 3,75 vezes 3,05, que é igual a 11,43. Então, nós temos aqui uma área da cozinha num total de 11,43 metros quadrados, que é igual a 6 metros quadrados, que equivale a 100 volt-ampere, mais 4 metros quadrados, que equivale a 60 volt-ampere, mais 1,43 metros quadrados. Então, essa somatória de 6 metros quadrados, mais 4 metros quadrados, mais 1,43 metros quadrados, tem que ser igual a 11,43 metros quadrados. Então, como esse 1,43 é menor do que 4 metros quadrados, eu simplesmente cancelo ele, né? E aí eu vou ter uma potência total de iluminação na cozinha de 100 volt-ampere mais 60 volt-ampere, que é igual a 160 volt-ampere. Tá ok? Vamos a mais um exemplo? Dormitório 1. Nós temos aí que as medidas do dormitório 1 é 3 metros e 25 centímetros por 3 metros e 40 centímetros. A área, então, vai ser igual a 3,25 metros vezes 3,45 metros. Nós teremos, então, um total de 11,05 metros quadrados.
A área sempre em metros quadrados, tá? Então, achando a potência de iluminação do dormitório 1. Então, 11,05 metros quadrados é igual a 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados mais 1,5 metros quadrados. Então, como aqui é menor do que 4 metros quadrados, eu simplesmente cancelo, elimino. Então, eu tenho que a potência de iluminação vai ser 100 volt-ampere, referente aos 6 metros quadrados, mais 60 volt-ampere referente aos 4 metros quadrados, tendo aí um total de 160 volt-ampere de iluminação para o dormitório 1. Vamos a mais um exemplo. Dormitório 2, nós teremos aí uma área sendo calculada da seguinte forma: 3,15 metros vezes 3,40 metros. Então, a área aqui do dormitório 2 é um pouco menor do que o do dormitório 1. Então, nós temos aqui 10 metros e 71 metros quadrados. Então, pegando esse valor, 10 metros e 71 centímetros quadrados, aqui 10,71 metros quadrados, vai ser igual a 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados mais 0,71 metros quadrados. Como aqui não é igual a 4, eu cancelo. Então, nós temos aí uma potência de 100 volt-ampere para o primeiro 6 metros quadrados, mais 60 volt-ampere para os outros 4 metros quadrados. E isso daqui irá totalizar uma potência de iluminação no dormitório 2 de 160 volt-ampere. Mais um exemplo, o banho ou banheiro, né? Nós temos aí a medida de 1,80 metros vezes 2,30 metros. Então, achando a área aqui, nós multiplicamos 1,80 por 2,30, que nós teremos aí um total de 4,14 metros quadrados. Então, a gente sabe que o primeiro cálculo, ou seja, se a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, nós atribuímos uma potência de iluminação de 100 volt-ampere. Então, mesmo tendo apenas 4,14 metros quadrados, a potência de iluminação do banheiro é mínima de 100 volt-ampere, conforme estabelecido pela NBR 5410 de 2004. Mais um exemplo, né? Área de serviço. Nós temos aí que a área ela tem uma medida de 1,75 metros por 3,40 metros. Calculando a área, basta multiplicarmos. Então, a área é igual a 1,75 metros vezes 3,40 metros. Isso vai totalizar 5,95 metros quadrados. Então, se eu tenho 5,95 metros quadrados, como é menor ou igual a 6 metros quadrados, de acordo com a norma NBR 5410 de 2004, eu atribuo uma potência de iluminação de 100 volt-ampere. Por isso, a carga de iluminação da área de serviço será de 100 volt-ampere. Mais um exemplo, nós temos o hall. Então, o hall aí nós temos uma medida de 1,80 por 1 metro. Então, a área será de 1,80 metros quadrados. Então, como a área é menor do que 6 metros quadrados, nós atribuímos, conforme a norma, também uma potência de 100 volt-ampere. Então, a potência ou a carga de iluminação do ambiente hall é igual a 100 volt-ampere. E aí, a área externa, nós não efetuamos cálculo. Porém, a gente colocou aqui uma única iluminação aqui no valor de 100 volt-ampere. Por que nós não efetuamos cálculos? Porque, primeiro, ela é de acordo com a necessidade do cliente ou do projetista. Eles que determinam isso daí. A NBR não estabelece quantidade mínima de iluminação. Ela só determina que é de acordo com a necessidade do cliente ou do projetista. O que eles definirem está dentro da norma. Por hoje é só. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.